um momento ruim, sem confiança alguma, e muitas vezes o Fortaleza tentou sair jogando. Existe uma coisa no futebol que se chama transferência de pressão. Então pega a bola ali no pé do goleiro, joga no zagueiro, dá um chute lá para o outro lado e transfere a pressão, vai fazer pressão no campo do adversário. Mas não, o Fortaleza muitas vezes tentou sair jogando e o Cruzeiro deu um amasso no Fortaleza. Então, assim, eu acho que faltou também muita leitura de jogo dos próprios atletas dentro de campo, de entender o momento e ao invés de sair jogando, de repente transferir pressão para tentar segurar o resultado, para levar para dentro do intervalo e falar assim, ó, vamos mudar, vamos melhorar para o segundo tempo. E que passe do Gabigol, hein? Sem sacanagem, merece aplauso. Que passe do Gabigol. Passe de camisa 10. E esse gol passe tem de camisa 10. Esse passe tem um detalhe, o Gabriel reclama na jogada 2 vezes antes de receber a bola e fazer o passe, porque o Cruzeiro estava displicente. Estava tão fácil entrar na área que o time, quando chegava na hora de fazer o último ou penúltimo passe, estava fazendo com displicência. E esse aí também, ó, tá jogando muito, hein? Lucas Silva. Jogando muito. Não sei se é pra tanto, assim, alô Ancelotti, mas tá jogando muito bem. Agora, olhando para o outro lado, né, do Fortaleza, é uma semana terrível para o Fortaleza, né? Porque vem de uma derrota acachapante em São Januário, no último sábado, 3-0 para o Vasco, e também tomando um amasso em São Januário. Foi eliminado na Copa do Brasil no meio da semana pelo Retrô, né? E agora perde em casa para o Cruzeiro, também tomando um amasso no primeiro tempo. Já tinha começado mal o Campeonato Brasileiro, aí conseguiu ter uma subidinha ali, né? Dar uma respirada e se colocou numa situação difícil na Libertadores, vai ter que decidir a vaga em Buenos Aires contra o Racing, o que não é fácil, a gente sabe disso. Não conseguiu vencer o time colombiano quando garantiria a classificação matemática no Castelão. Então, passa por um momento de muita instabilidade na temporada. E ver o seu rival, que ganhou o campeonato estadual em cima deles, fazer um bom campeonato brasileiro. Em casa, fazendo muito Ceará bem, fazendo né? muito bom campeonato brasileiro e tudo isso influencia para uma fase ruim e para protesto da torcida. O Pedrinho parou de aparecer, né? O Pedrinho parou. Não, a gente fala, né? Até uma. Acho que o papel do dirigente é justamente esse, você delegar funções, né? O Alexandre Matos, por exemplo, o diretor que montou esse time do Cruzeiro, ele foi muito criticado publicamente pelo próprio Pedrinho. Você cria um ambiente ruim internamente. Então, quando eu lembro aqui que a gente falou aqui em relação ao Dudu, ao comportamento do Léo Jardim. Agora eu vou montar o meu time. Posso montar o meu time? Imaginamos, né, que isso tenha acontecido internamente. A situação do Dudu ela foi resolvida. O Dudu já está jogando no Galo, no maior adversário. E você vê o Cruzeiro jogando bem, o Gabigol não causando problemas, né, ficando no banco. Até hoje, acho que ele saiu ali 22 minutos do segundo tempo. Hoje ele foi titular, né? Ele foi titular, mas ele saiu que estava jogando bem. Esse passe Melhor jogo dele 10. com o Jardim? Pelo menos que eu tenha visto, acho que foi, assim. Acho que pelo nível do jogo, né? Um jogo de brasileiro, fora de casa. De ser decisivo, de ter impacto na vitória. E pega um Cruzeiro mais bem armado agora também, né? Porque quando o Jardim assumiu, ele ainda estava procurando, entendendo, tentando saber quem é quem. Não é fácil para o técnico que vem da Europa e de repente cai num time brasileiro e tenta entender quem é esse jogador, quem é aquele, temperamento, maneira de jogar, né? E agora, assim, claramente o Cruzeiro hoje tem um time. Tem um padrão. E aí é mais fácil para o Gabriel entrar e desenvolver mais e outros tantos, né? E na vaga tá fazendo gols. Mas essa história do Gabigol, por exemplo, aí eu acho que falta um pouquinho de sensibilidade do treinador. O jogo estava controlado pro Cruzeiro, né? Até para dar confiança, né, Nilson? Fazer Entendeu? um gol. Essa sensibilidade. Tira com 35, pô. Com 22, você pode ver o semblante do Gabigol. Mas posso fazer uma pergunta? Mas você acha que ele tira o Gabigol no segundo tempo, colocou o Eduardo, pra segurar o jogo, descansar o Gabigol, porque vai ter uma decisão domingo que vem? Sim. Ou ele tirou pra... Porque eu entendi assim, cara, vou preservar o Gabigol, cara, não? Só se for pra jogar. Agora, se essa resposta a gente vai ter se ele jogar Mas vem cá, titular no pode ter próximo a ver jogo. com quem entrou e não com quem saiu. O Eduardo fez 2 gols no Vila Nova no meio da semana. Ele falou, eu preciso dar minuto pro Eduardo. Depois de fazer o jogo que ele fez em Goiânia e classificar o Cruzeiro, eu não posso botar ele com 35. Talvez tenha a ver com isso. E o Gabriel não joga mais na função de 9. E segurando, mudou, tirou um atacante, colocou um meia. Mas o Gabriel joga na função do Matheus Pereira e a mesma função que o Eduardo. Você acha que foi a mesma função do Eduardo? O atacante Gabriel hoje é o Caio Jorge. Sim, mas é uma outra característica, né? Sim, são 3 jogadores diferentes. Tá voando Matheus, o Gabriel e o Eduardo. Sim. Mas eles ocupam a mesma posição. Eu penso que tem uma coisa muito importante nesse Cruzeiro também. Assim, como você falou do Pedrinho, né? Foi lá, delegou, e agora, professor, você vai fazer o seu trabalho e ninguém vai dar pitaco algum, vai lá e faz aquilo que você veio para fazer. Beleza? Assim como foi o Alexandre Matos e falou para ele fazer. Eu acho que ele acabou com os problemas de ego que tinha ali dentro. Né? Com a saída de alguns atletas,
Você vê que o grupo hoje é um grupo muito mais coeso, é um grupo muito mais junto. Certo? Assim, quando faz gol, para comemorar gol, é um grupo que está muito mais junto. Então, essa guerra de ego, acho que ela acabou dentro do vestiário. Você acha que o Gabigol passou no teste da guerra de ego? Ou seja, quando ele coloca o Gabigol no banco, o Dudu reclama, o Gabigol aceita e vai tentando recuperar o espaço. O Gabigol passou nesse teste O Gabigol de ego? foi profissional, passou, e o Jardim, ele falou isso na entrevista. Ele falou assim, o Gabigol é super profissional. Não está jogando, mas eu gosto dele, vou dar oportunidade para ele. Por isso que as oportunidades estão chegando. E é por isso que ele fez o que ele fez hoje. Porque isso aí é a colheita. Ele está colhendo aquilo que ele plantou um dia. Ele jogou bem pra caramba hoje, pô. Foi o principal jogador aí Você pegar os 2 gols... Pelo que eu vi ali participou dos 2 gols nas do imagens que Cruzeiro. a gente estava vendo aqui antes da Renata terminar a transmissão e passar pra gente, ele estava com o troféu de melhor jogador em campo. Eu acho que ele foi eleito o melhor jogador em campo pela organização do... Olha como ele está participando da construção, ó. O tempo todo. São as movimentações que o Matheus está acostumado a fazer, com o Caio Jorge atacando o espaço, porque sabe que o Gabriel também tem essa capacidade de dar assistência. E agora a marcação nesse lance é uma loucura, né? A liberdade de todos os jogadores do Cruzeiro para triangular, tabelar, encontrar o espaço. Verdade. Eu tinha falado aqui que o Gabriel era, em termos de movimentação, para mim, o melhor do Brasil. E faz uma movimentação, nesse caso, até simples. Ele toca a bola e ataca o espaço. Esse ataque que ele dá no espaço abre totalmente a liberdade para o Lucas fazer o gol. Se ele não tivesse gerado esse movimento, com certeza o Lucas não poderia cortar para dentro e fazer o gol que fez. Ele leva o Zé Wellison lá para a linha de fundo. Exatamente. E a entrada da área fica totalmente livre. Cara, o Cássio também começou a jogar super bem. Hoje fez uma defesaça. Essa jogada aí, Rizete. E aí, jogadaça. Essa aí, Lozete. Olha essa liberdade aí, ó. Ó, o Gabriel tá bravo, olha lá, ele reclamou. Olha lá. Olha lá, reclamou. Depois do passe, olha como é que ele sai o gol, Aí como é que ele fica. Ó. Olha lá. Nossa, que toque, cara. Olha ele depois do Foi gol. bem demais, cara. Que É toque. que Ele foi some bem da imagem demais. ali, mas ele... tá vendo? É só fazer o Ele simples. foi bem demais. Hoje ele foi o Gabi Passe. Ele né? foi Toca bem no Gabi demais, Passe, que hoje ele tem assistência. Não, o passe Cara, é maravilhoso. Ele foi bem Não, o demais. passe é maravilhoso. Passe. Queria até lançar, assim, 2 passes hoje Eles? desconcertantes, assim, pra gol. O dele e do Wallace no Allianz Parque, né? Bom também. Bom também, né? Bom também, também. porque a gente depois que eu falar do jogo do Palmeiras com o Flamengo, porque tem um movimento do Piquerez ali que provavelmente cobriria o do eu Arce incluiria- E ninguém esperava que o passe dele seria aqui, né? Né? Tá todo mundo esperando Michael. o passe mas da visão aqui, né? O passe diz, ou do Wallace Do O Arce. Wallace. Mas o passe do Luiz Araújo pro Arrascaeta também é uma Também é jogada espetacular. muito boa do Luiz Araújo. Ele originou no pênalti ali. Ele já tinha feito uma jogada parecida, depois a gente vai ver que ele dá no Bruno Henrique. O pênalti no Arrascaeta. Meu foi Deus, pênalti? não vai dar o que falar. Mas Foi pra mim aquilo, tem um foi erro. pênalti. Pra mim tem um erro importante aí também. Você vê que na jogada o Gustavo Gomes está lá na frente, ele passa até o volante para caçar o cara. E na hora que o Araújo ele gira, ele acha um passe e tem um buraco ali. É o Jean que está fazendo aquela cobertura do Gustavo Gomes quando sai o Murilo. Eu vou segurar vocês, que é depois do intervalo o Palmeiras e Não, Flamengo. é que vocês falaram do passe, eu acho que valeria valorizar também o passe do Luiz Araújo, que é uma enfiada de bola Valorizar. bonita. Algo mais da vitória do Cruzeiro? E do Gabigol, e do Lucas Silva? Breve do elogio Cássio? ao Leonardo Jardim, porque o Cruzeiro joga coletivamente. Parece que o treinador tá lá há mais tempo do que só E 3 que o Cruzeiro meses. pode chegar isso líder mérito na do Copa do Mundo meses de Clubes. Meio caóticos, né? É, isso de é afastamento de jogador e tal. Quando o campeonato parar para a Copa do Mundo de Clubes, o Cruzeiro pode estar na liderança, liderar. porque se ele vence o Palmeiras, mesmo que o Flamengo vença o Fortaleza, o Cruzeiro vai ter um jogo que Flamengo, Palmeiras e Fluminense não terão, porque eles vão ter jogos a menos, né, antes da Copa do Mundo. Esses times não jogam a última rodada antes da Copa do Mundo. Então, se o Cruzeiro vence o Palmeiras e vence o outro jogo, ele pode terminar essa primeira parte do campeonato. Vitória no Barradão. Vitória no E o Barradão. próximo jogo do Cruzeiro, Palmeiras, no Mineirão. E conhecendo bem a torcida do Cruzeiro, vai estar bem cheio. 20, 25 dias trabalhando na liderança lá do em campeonato, cima. com viés de alta. Faz diferença. Com dinheiro no bolso para Com poder janela contratar aberta. também, com janela aberta. Cara, e o Palmeiras tá melhor mandante que... Melhor visitante. melhor visitante que mandante. 5 vitórias fora de casa e 2 derrotas já no Allianz Parque, Isso. né? E Bahia e não marcou Flamengo. nenhum gol no Allianz. Ganhou jogos em Barueri. Como mandante não Barueri. marcou nem gol. Nem gol no Allianz. Nem Barueri. gol. Nem Será gol. que o esquisito campo o está ano. fazendo diferença É negativa o agora? sintético, tá prejudicando o Palmeiras, cara. No Paulistão Barueri já era também assim, tá? Barueri Barueri também também é e atropelou, é verdade. Mas isso vem desde o Paulistão. O Palmeiras perdeu do Novo Horizontino em casa, e perdeu para o Corinthians em casa, empatou com o São Paulo em casa na primeira fase, na final também não conseguiu vencer o Corinthians.
não é um ano Parece bom que tá do numa Palmeiras crise, no né? Allianz. Nesse campeonato perdendo do parece que Bahia. tá uma Em crise, é líder do brasileiro, é melhor time da Libertadores. Ainda é líder do brasileiro. Crise, né? Vai ganhar o jogo no Allianz, o Abel vai dizer assim, porque eles ficam dizendo que não tudo ganham contra a em gente. casa. Melhor time da Palmeiras tá bem, Libertadores. pô.